agora a gente vai chamar o Alexandre Conte, tá? O Alexandre é um executivo de empresas, ele é também um grande transformador, tá? É um ser humano fantástico, é educador, é professor de pós-graduação, tem um podcast muito especial, né, que ele vai falar sobre ele. Alexandre, honra ter você por aqui. Daqui a pouco eu vou trazer essa dupla de jornalistas para fazer aí uma sabatina com você. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos que estão aqui presentes. Parabéns por estar nessa maratona fantástica aqui, que a gente não se cansa de se alimentar de tanta coisa. Se você me permite, eu acho que você não está atrasado na programação, não, José. Você está com conteúdo ainda mais recheado e melhor recheado, porque a gente não para de se alimentar de coisas que não dá para parar para ir ali tomar uma água, né? Um atrás do outro, acho que está num ritmo muito legal. Tá, e acho que de toda essa apresentação, obrigado pelo que você fez, mas faltou talvez o mais importante, que seja o Alexandre Conte fã do José Nascimento. Bondade. Né? Te acompanho aí relativamente há pouco tempo, né? Acho que tem aí uns 2 anos de proximidade, mas parece que a gente é aquele amigo de infância. A gente troca algumas provocações, viajamos, né, nas ideias em conjunto, né? Eu costumo dizer que o José Nascimento, ele carrega no nome a missão do nosso grande herói nacional, né? Então, Capitão Nascimento, muito obrigado pelo convite, estou aqui ao seu comando. Então tá bom, é chapa quente. Vou chamar aqui de novo os meus amigos Erivelto Oliveira, Juliane Guzoni, se eles estiverem comigo, e eu quero saber o seguinte: nós estamos saindo de um momento que estava tudo certo, estava tudo tranquilo na nossa sala de comando, né? E o que aconteceu? A gente enfrenta uma pandemia com um grau de complexidade, uma verdadeira avalanche. E a transformação digital veio, como dizem por aí, nesse mesmo trilho. Então, José Nascimento, é bom e é ruim. Claro que a gente está numa situação de calamidade, né? A gente não consegue comemorar nada nesse sentido, mas do ponto de vista das ideias, dos modelos de negócio, das tecnologias, do avanço, do aprendizado, a gente tem acelerado muito. É um comportamento que é natural do ser humano, tá? Então, infelizmente, né, a gente tem as grandes guerras aí como um passado negro da história da humanidade, mas que foram mães de grandes tecnologias, porque diante de uma urgência, de uma emergência, se faz a coisa acontecer. Né? Então a gente coloca para ontem, a gente faz em 100 dias, né, de novo, parabéns aí pelo teu projeto do livro, coisas que num planejamento tradicional levariam 3 anos para sair do papel. Então, ou faz, porque senão você vai morrer na praia, você vai ficar para trás, e o concorrente vai fazer, alguém vai fazer melhor do que você está fazendo. Então, as empresas, acho que tomaram um grande choque, né, de realidade, quando a gente fala de cultura, quando a gente fala de tecnologia, quando a gente fala de digitalização e principalmente de inovação. Legal. E aí não estou falando de grandes investimentos, mas de assumir uma postura de protagonismo, né, para resolver um problema. Por que nós não fizemos antes e qual foi a grande transformação que nós tivemos nesse tempo? Depois eu passo a bola para a Ju. Vamos lá, né? A gente acaba sendo fiscal de obra pronta, né? Porque não fez antes? Porque não tinha uma pressão. A questão é o seguinte: a gente tem 2 grandes viés. Quando você tem um alto nível de maturidade. Caiu ele? Não... Alô? Pode continuar, Alexandre. Vamos lá. Quando a gente tem um alto grau de maturidade de gestão, né, independente de ser tecnologia, de inovação ou não, a gestão ela está olhando no momento de bonanza, quando o caixa está cheio, está batendo meta, está crescendo, está expandindo, esse é o melhor momento para você experimentar coisas novas. Como você bem acabou de falar ali no teu projeto do livro, um dos teus primeiros medos que você perdeu foi o medo de errar. E esse medo de errar, as companhias, as empresas, os gestores perdem ou se tornam um pouco mais tolerante ao erro no momento onde é permissível, onde ele está na bonança e as coisas, puxa, eu posso colocar um venture capital aqui, porque se eu errar, tudo bem, o estrago não é tão grande. Agora, é crítico se eu errar no meio de uma situação de crise, por exemplo, onde eu não tenho muita margem de manobra.
Tá? Então, quem vinha fazendo, né, quem já estava no nível de maturidade mais avançado e investindo em programas de inovação, de digitalização e tudo mais, como reinventar o seu próprio negócio, o seu próprio produto, acho que ganhou um salto quando isso se tornou emergencial. E a grande maioria que não estava nesse nível, nesse patamar de visão estratégica do seu negócio, foi pelo segundo viés, que foi pela necessidade. Ou eu me adapto, ou eu estou fora do jogo, simples assim. Simples e cruel assim, né? Então, tentando responder um pouquinho da tua pergunta, eu acho que não era urgente. Um dia eu abro a última gaveta e eu trabalho esse projeto. Não precisa ser já. Eu deixo para depois, eu embarrigo isso para um momento futuro. E quem estava fazendo, por ter uma situação, ter uma visão, agora é a hora de eu me preparar, conseguiu tirar uma vantagem maior quando veio o aperto, quando teve uma mudança forçada de cenário, ele já estava habilitado porque ele já tinha desenvolvido isso previamente. Só que, obviamente, não foi a grande maioria. É exatamente a situação que o D'Amigo trouxe na fala dele, né, Conte, do improviso. Nós chegamos num momento, no ano passado, em que não havia tempo para planejar. Quem tinha algum plano, quem já tinha uma visão estratégica, conseguiu se encaminhar de maneira mais prática. Quem não tinha, teve que improvisar, encontrar um jeito. Muitos não conseguiram. O resultado, a gente vê hoje na nossa economia, quando passamos pelas grandes avenidas comerciais, quantas portas fechadas. Sim. E isso dói, né? Porque a gente vê que eu perdi muitos fornecedores, amigos, que tinham um modelo de negócio muito interessante. E eu, por exemplo, como gestor de marketing, estou começando, né, ainda a passos lentos, responsáveis, mas fazendo um planejamento até o final do ano para voltar com eventos presenciais. E eu tenho fornecedores que eram super ponta firme, que eram meu braço direito na execução, que hoje já não existem mais como negócio. Mudaram de cidade, foram trabalhar com outra coisa, simplesmente quebraram diante de uma ausência de demanda. Né? E não é porque não estava preparado, porque assim, a crise veio e bateu forte para todo mundo. Essa crise que a gente está vivendo com a pandemia, ela está trazendo mudanças, inclusive, no comportamento das pessoas. Né? Tem gente que não está mais conseguindo conviver num ambiente com 50, 60 pessoas, e hoje tem a possibilidade do trabalho remoto. Né? Só que essa remotização ela vai provocar também uma movimentação grande no mercado imobiliário. Né? Nós vamos ter muitos imóveis que vão ter que ser reocupados, vão ter que ser remanejados, talvez até derrubados, para entender o que vai acontecer no futuro depois dessa pandemia, né, Alexandre? Eu acho que, assim, concordo contigo, a gente tem uma onda, né, onde as empresas e os gestores que até pouco tempo atrás proibiam seus colaboradores de acessar a rede social dentro da rede da empresa, não faz muito tempo que isso mudou, e algumas empresas até nem tanto, eles aprenderam que, puxa, é mais barato manter o funcionário em casa. Dá para trabalhar remotamente e aumentar ainda a performance. Mas a gente tem um outro lado, e a gente, né, eu concordo, estamos aqui hoje fazendo um mega evento 100% digital, remoto, online, mas tem um outro lado, que é o lado pessoal, humano. Nas minhas palestras, eu coloco algumas provocações, onde nas previsões de futuro a gente colocava anteriormente que uma das grandes maravilhas é que poderíamos fazer tudo de casa. Não vamos mais precisar sair de casa, olha que maravilha. A última coisa que a gente quer hoje é ficar em casa. Eu quero ver gente, eu quero interagir, eu quero socializar. Né? E essa é uma preocupação muito grande das empresas em manter viva a sua cultura, dentro da sua socialização. Aquela hora do cafezinho, que até pouco tempo atrás era vista como uma hora de ociosidade, de improdutividade nas empresas, a gente descobriu que ela é importante. Porque embora eu esteja a um clique de vários outros profissionais dentro da empresa, posso puxar aqui para fazer uma live, para fazer um meeting e tudo mais, não é a mesma coisa do convívio pessoal. Edivelto, como é que foi a sua experiência ontem? Você foi correr no parque? Seu filho caiu na escola, está melhor? Aquela coisa da relação humana. E isso faz com que a gente tenha um DNA de marca, um DNA de organizações vivo, pulsante, e faz
desperta o brilho no olho das pessoas. Então eu acredito muito, a gente, né, na empresa onde eu trabalho, na TOTVS, a gente já vem trabalhando no formato remoto, até mesmo antes da pandemia, a gente já se preparou, e quando teve essa mudança de cenário, a gente já tinha validado o modelo de trabalho remoto, para fazer implantações de software de RP 100% remoto, ou seja, a gente conseguiu fazer isso, mas, ao mesmo tempo, a gente entende que é importante fazer o churrasco com os colaboradores, trazer eles para a unidade, se vai ser misto, se vai ser em rodízio, se vai ser agora, se vai ser depois, mas ter esse convívio, esse contato entre os colaboradores é essencial para que a empresa possa se manter estruturada. Porque são momentos de respiro, não, Alexandre? Aqueles momentos em que você não está no estresse de ter que fazer uma entrega, de ter que terminar um determinado trabalho, você não está pautado por um horário, por uma jornada, mas as relações, a criatividade, a possibilidade de você tornar aquele momento também produtivo, existe. Não é? E até mesmo a criatividade, né? Então, Juliane, quando eu te encontro no cafezinho, eu não sei se você está atarefado ou não, mas eu vou falar de amenidades, eu vou falar de coisas fora do âmbito de trabalho. E muitas vezes essa conversa me dá um insight, me dá um... Juliane, aproveitando, deixa eu comentar contigo o que eu estou vivendo aqui, de repente você consegue me ajudar. Isso aí. Eu posso ter a liberdade de te puxar no meeting aqui. Juliane, você tem 15 minutos para a gente resolver um problema? Eu vou falar estritamente de trabalho com você. Por quê? Porque eu tenho que otimizar teu tempo, porque a gente está aqui entre reuniões. Eu não vou ser indelicado de puxar você para um meeting para a gente ficar falando, batendo papo. Uhum. E isso é uma limitação da criatividade muito grande. E é o que a gente precisa quando a gente fala de programas de incentivo, de colaboração para a inovação, para a digitalização das empresas. Eu preciso exercitar a criatividade, eu preciso exercitar as minhas conexões em rede dentro da empresa. Alexandre, e aí, quando eu tenho que criar algo, ser diferente, buscar inovação, eu preciso, muitas vezes, pensar fora da caixa e até ser um pouco ridículo de vez em quando. Às vezes, na mesa de trabalho, naquele ambiente fechado, tão formal, como que eu vou ser ridículo ali? As pessoas inconscientemente nem se permitem. Agora, lá no cafezinho, eu posso falar de um jeito diferente, dar aquela risada debochada, enfim. Você se solta mais. E eu não sei o que é que você acha disso. Nesses momentos, nós conseguimos realmente explorar mais a nossa criatividade? Temos que abrir mais esses espaços? Eu não tenho dúvida. Um conceito que eu uso muito, né? Eu sou nerd, eu sou geek, né? Eu só envelheci, mas eu continuo um moleque de sempre, né? Eu costumo dizer, a gente cresce, a gente amadurece, mas a gente não pode se permitir envelhecer. E uma das coisas que eu acho fantástica, literalmente, nesse mundo geek, da cultura pop, são os universos fantasiosos de Senhor dos Anéis, Star Wars, Transformers. Existe um conceito que vem da literatura, mas muito aplicado no cinema, que é a suspensão da descrença. Para eu poder me divertir assistindo algum filme, alguma obra dessa, independente da mídia, né, eu tenho que entender que naquele universo isso é possível. Eu não fico caçando erro. Não, mas o som não se propaga no espaço, o piu-piu-piu do Star Wars não faz sentido. Não, mas não existe uma vida alienígena baseada no silício que vai ser um robô gigante. Não, eu não consigo me divertir se eu ficar policiando, como a gente faz muitas vezes no trânsito ou na rede social, né? Eu assumo aquilo como uma verdade. E esse é um exercício de criatividade muito bom, porque quando juntamos nós quatro, vamos fazer um brainstorm aqui, qual o primeiro bloqueio? Eu não quero ser ridículo, Jane. Eu não vou dar uma ideia estapafúrdia aqui, porque, primeiro, não vai ser viável, alguém já pensou igual, alguém já fez, ou alguém não fez justamente porque tem um porquê de não ser feito. E todo mundo congela. Esse é o grande pavor, né? E quando aí vem o gestor para ajudar, ele coloca uma dose, né? Vamos pensar fora da caixa, aí coloca uma pressão maior ainda, ou seja, eu tenho que ser criativo na minha primeira ideia. Isso mesmo. Por quê? Porque eu estou olhando a regra, eu não estou olhando o que eu posso fazer sobre a diretriz da regra. Né? E aí a gente tem muita preocupação do porquê não pode ser feito, quem vai aprovar, quanto isso custaria. E quando num programa de brainstorm, eu não vou ter ideia pronta, genial, mas eu vou dar o primeiro insight para alguém me complementar, e lá na 25ª ideia, nós construímos, é o conceito da dialética, né? Construímos uma ideia
melhor, mais completa, mais avançada, e que ela sim vai conseguir agora superar as dificuldades de orçamento, de aprovação, de legislação e tudo mais. Sensacional, a gente se policia muito pela regra, esse é o nosso problema. Você falando nisso, você me instigou ainda mais, e eu vou segurar aqui o Erivelto e a Juliane para que cada um faça mais uma pergunta. Vai entrar mais uma pessoa aqui na nossa rede, porque conversar é bom, né? E é conversando que a gente se entende, é conversando que a gente vai aprendendo, né? E eu fui apresentado para o Alexandre via o Felipe Oliveira. E você falando sobre essa história do pensar fora da caixa, como que a gente cria, né, ambientes criativogênios, como o Domênico de Masi bem diz, né? Estimulando a criação, eu pensei aqui no apagão, no blackout que a gente tem de liderança que diz, pense fora da caixa, mas não dá liberdade, né? E cada vez mais eu fico empolgado com o líder 7.0. Felipe, seja bem-vindo. A Juliane vai fazer mais uma pergunta, o Erivelto também, e depois eu quero que você faça uma pergunta pro Conte, até nesse formato aqui de mexida na caixa, para que o Conte apresente e introduza você na sua palestra daqui a pouco. Beleza, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Nascimento. Parabéns por esse projeto. É super importante, né, no dia de hoje, principalmente após a pandemia, né, o empreendedorismo carece de educação, principalmente, né, e nós falamos muito sobre isso, sobre o empreendedorismo desde criança, né, porque não noções de empreendedorismo nas escolas. Boa tarde, Juliane, Erivelto, um prazer estar aqui, e Alexandre Conte, depois eu faço uma pergunta, mas vou deixar a Juliane. Senão eu já começo a falar e não paro. Não, quando a gente começa a falar em ideias inovadoras, e os exemplos muitas vezes se repetem, mas imagine quando o Steve Jobs disse que queria fazer um celular com apenas um botão, apenas uma tecla. O quanto, né, não deve ter sido achado estranho ou estranha aquela sua ideia. E hoje nós temos celulares sem nenhuma tecla na tela, nem o botãozinho mais tem. Então, uma ideia que parece tão estranha, ela acaba se tornando uma revolução. E a gente tem que assumir justamente esse papel de ser o provocador. Eu gosto muito de um conceito, eu não sei a origem dele, mas eu vi isso no filme do Brad Pitt, lá, o Guerra Mundial Z, né? O conceito do 10º homem, que quando os outros 9 concordam em alguma coisa, é papel do 10º homem discordar. Por quê? Porque existe alguma miopia, alguma coisa não foi vista, pela lógica, pelos dados, né? E o papel do 10º homem é criar uma teoria contraditória. O que está acontecendo aqui que ninguém está vendo? E quando a gente assume um papel como um agente de transformação digital, eu gosto de me apresentar muito assim, independente do papel social, como gestor, como professor, como palestrante, eu gosto de ser provocativo. E muitas vezes a gente é o chato da conversa, né? Porque, puxa, mas né, por que você está fazendo isso? Mas vamos tentar pensar diferente, vamos colocar uma outra ótica, vamos ser curiosos e inconformados com o resultado que a gente tem na mão. Será que eu não consigo fazer diferente? Consigo fazer melhor de uma outra via? Não tem um único jeito, um único caminho para chegar lá, né? Então, acho que ser provocador, ser inquieto, desafiar o status quo constantemente é um desafio. Óbvio que isso não é fácil. É da natureza humana a gente buscar a tão endemoniada zona de conforto, mas a gente saiu da savana e foi para a caverna porque era mais seguro, simples assim. Não tem nada de errado nisso, é sobrevivência. Agora, existem algumas pessoas que têm naturalmente um perfil mais explorador, vontade de desbravar, de conhecer, e outras não. O que eu tenho que fazer é fazer com que esse time multitarefa possa se complementar. O pé no chão com a mente na lua. Né? Vamos provocar e vamos realizar. Porque se eu também só ficar no mundo das ideias, eu não realizo nada, eu perco o time da coisa. Então, por isso que a gente estava falando aqui da urgência, né? A crise, ela traz isso para hoje. Eu tenho que fazer em 100 dias e não mais em 1 ano, em 3 anos. Aproveitando que você está falando aí sobre capacidades, nós temos hoje aí uma geração que
de certa maneira, é a minha geração, né? Beirando aí os 60 anos, que é o pessoal que começou na internet, né? Quando tinha 30 e poucos anos, mas hoje já não tem mais, usando uma palavra chula, saco, para ficar fazendo atualização, já não estão mais tão digitais, estão mais analógicos. Como é que esse pessoal vai conviver mais 20 ou 30 anos nesse mundo que está totalmente high-tech aí? Olha, Erivelto, eu não estou beirando os 60, mas eu já estou um pouco passadinho também, tá? Já não sou tão novo, eu só não tenho cabelo branco porque eu pulei essa fase, dei um hacks na vida, mas eu ainda sou do século passado. Eu falo de inovação, de transformação digital, mas eu nasci no século passado e eu ainda gosto de pegar o telefone e ligar para alguém. Por quê? Porque isso resolve. Se eu estiver no mesmo ambiente que você, Juliana, eu vou até a tua mesa, porque interativamente eu consigo te chamar a atenção para resolver agora. Eu não vou mandar um WhatsApp. O meu WhatsApp, alguns aqui que têm meus contatos, que estão nos assistindo, sabem como é difícil. E não é porque eu faço pouco caso. É porque é uma alavanche de mensagem o dia inteiro e eu simplesmente não trabalho para o WhatsApp, ele trabalha para mim. E se o Felipe muitas vezes quer falar comigo, ele manda uma mensagem, passou 6 horas, manda outra, passou 2 dias, eu não respondi. Dentro da urgência dele, quando aquilo se tornar crítico, o que você vai fazer, Felipe? Você vai me ligar. Né? Não é que eu não queira falar com o Felipe, só que se eu for responder todos os WhatsApp que tem ali, eu não faço mais nada durante o dia. Então o WhatsApp ele é muito prático. Né? É uma cultura das novas gerações, Erivelto, essa coisa do contato mais frio, mais intermitente. Eu uso de forma intermitente, eu respondo às 3 horas da manhã, eu não me incomodo de estar mandando uma mensagem para alguém às 3 horas da manhã, porque assim eu fazia com e-mail. O problema é da pessoa que não gosta de receber às 3 horas da manhã, porque eu sou noturno, deixa no silencioso. O WhatsApp ele é intermitente. Você quer falar comigo agora? Me liga, você vai furar a fila de todo o WhatsApp. Então é um comportamento que eu tenho de uma geração X, né, que contradiz um pouco de uma geração Z, que é muito mais conectada, e eu uso o WhatsApp o dia inteiro. Mas eu não dou uma prioridade para ele na resolução dos problemas. Eu vou falar com o WhatsApp quando ele for melhor conveniente. Eu vou na mesa da pessoa, eu vou no telefone, eu vou fazer a visita, quando isso melhor for o caminho para a resolução. Porque o meu foco está em resolver. E não documentar, olha, ô Nascimento, eu te mandei mensagem, você não viu, o problema é teu. Eu fiz a minha parte. Isso não funciona, gente. Né? A gente tem que buscar a resolução do problema. O problema pode não ser meu. A responsabilidade pode não ser minha. Mas eu faço parte do time. Eu tenho que ajudar a resolver. Né? Isso é a colaboração que faz com que times de inovação e de transformação digital tenham sucesso dentro das organizações. Né? Ter esse engajamento. Professor Alexandre Conte, professor querido, aí os alunos passando aqui, mandando mensagem para você, executivo de primeira categoria, amigo especial e que deu também mais uma aula aí para a gente, né, Juliana e Erivelto? Sem dúvida, essa questão do WhatsApp, eu digo que é libertador quando a gente abre o aplicativo e você tem várias bolinhas ali de mensagens que você não leu e você não se sente obrigado a ler. Então, no momento oportuno, quando eu tiver tempo, eu vou dar conta de tudo isso. Agora, o senso de urgência, mas nada substitui uma boa relação humana, um bom contato, um bom relacionamento, não é, Alexandre? Eu vejo assim, o coeficiente de inteligência é que nem Netflix. Eu perdi a briga com Netflix porque eu não vou conseguir consumir tudo que eu quero assistir no Netflix. Eu não vou conseguir dar vazão a todas as mensagens que estão no meu WhatsApp. São brigas perdidas. Eu vou batalhar naquelas que eu consigo vencer. Então, eu não vou brigar com a máquina, com os sistemas, com os robôs, em inteligência. Hoje a gente tem inteligência artificial, que nada mais é que um nome bonito feito por marqueteiros, para uma estatística automatizada. Vai fazer muito melhor do que eu. Agora, aonde a máquina não consegue ser boa? No coeficiente social, no coeficiente emocional. Então, quando o José fala sobre Customer Experience, a máquina pode até dizer, olha, esse aqui é a minha sugestão de recomendação para você colocar no livro. Estatisticamente é o mais aceito, mais bem avaliado. Mas ele fazer a entrega, como ele fez para mim, pessoalmente, está aqui, meu amigo, o livro, isso máquina nenhuma entrega. E é nisso que a gente tem que focar. Eu tenho que usar a máquina para fazer o que ela é melhor do que eu. Eu tenho que ser melhor do que ela no que a máquina não consegue ser.
Daí eu estou usando a tecnologia com inteligência. Sensacional. Boa conversa. Alexandre, obrigado por você estar aqui, destinar esse tempo para conversar com todos nós, né? A gente queria ficar conversando um monte, aí quando você coloca tantos jornalistas assim na tela, a vontade fica maior ainda. Alexandre, obrigado. Ô, Nácio, eu tenho uma pergunta rapidinha, pode ser? Rapidinho. Pode, eu vou comer do seu tempo, mas não tem problema. Tô brincando. Eu respondo com direito à tréplica. Alexandre, eu gostei do óculos, eu quero saber se já é o Ray-Ban do Facebook. Ainda não é. Mas olha que eu gostei muito mais dele do que do Google Glass, viu? Muito bem, show de bola. Erivelto, por favor, apresente o Felipe Oliveira para a gente vai deixar o Felipe na tela, porque ele vai fazer uma apresentação geral. Felipe, se você quiser, a gente volta, né? Só dando uma satisfação para todo mundo, fica aí, Alexandre, conosco. Olha, a gente estava aí com o Daniel Scott, daqui a pouco o Daniel entra com a gente também. Felipe Oliveira vai falar sobre redes sociais. A gente vai ver um case da operativa com o Sandro Silveira daqui a pouquinho,